algumas coisas aqui que nós devemos dar atenção, prestar atenção como orarmos, como buscarmos, como sermos persistentes em oração e entendermos um pouco disso aqui através de alguns textos bíblicos. Tem algo aqui, se nós não dermos, prestarmos bem atenção, achamos que a Bíblia está se contradizendo, mas a Bíblia nunca se contradiz, pelo contrário, ela se completa em ensinamentos. Começar aqui por Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, que Jesus fala justamente de oração. E ele fala da gente orarmos de uma maneira correta e não assemelharmos nossa vida de oração com as pessoas que não têm o entendimento da palavra, não têm o conhecimento de quem é Deus, com as pessoas que têm outras religiões, enfim. Capítulo 6, versículo 7, ele diz assim: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios. Os gentios eram as pessoas de outras nações naquela época que não tinham conhecimento da palavra de Deus, não tinham entendimento. Ele diz assim: que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos nos pedirdes. Então ele diz assim: olha, quando vocês forem orar, vocês não fiquem com vãs repetições. O que é uma vã repetição? É a pessoa repetindo as mesmas palavras, a mesma coisa, repetidamente, sem nem consciência daquilo que ele está dizendo, na verdade. Por exemplo, às vezes é uma oração até correta. Por exemplo, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, que é uma oração completa, perfeita. Ali dá para a gente fazer a nossa, não é o tema de hoje, mas dá para a gente fazer a nossa oração, orando o Pai Nosso, prestando atenção a cada palavra. Dá para você fazer sua oração ali, dentro daquele ensinamento, dentro daquilo que ele ensinou. Dá para você uma oração perfeita, porque, por exemplo, no Pai Nosso você vai encontrar adoração, submissão, petição, arrependimento pessoal, perdão aos outros, intercessão contra o mal e termina com adoração. Teu é o poder, o reino e a glória. Então é uma oração perfeita, dentro dela tem tudo isso, Então você pode usar, por exemplo, usar esse ensinamento do Pai Nosso e até fazer a tua oração pessoal usando cada passo ali, como ele ensinou. Aí diz assim: mas e o católico que reza o Pai Nosso, como ele é, como ele está na Bíblia? Ele erra quando ele erra? Ele pode errar por não entender, mas não em repetir palavras que Jesus ensinou. Às vezes o erro está em a pessoa falar tudo aquilo e não está vivendo aquilo, não está entendendo o que ele está falando apenas porque decorou. Esse é onde vem o erro e às vezes se torna vã repetição. Como também o crente, na sua oração, ele pode também agir de uma maneira que torna-se uma vã repetição. Então ele vai orar e está naquelas mesmas palavras, sem sentido, sem sentir nada no coração, quer dizer, sem ter aquela fé, aquela confiança, sem nem estar prestando atenção, está apenas falando aquela coisa que ele aprendeu no dia a dia. Aí pode se tornar uma repetição e a repetição. Agora, quando nós vemos Jesus falando orando não usei de vã repetições, aí você diz: então não posso repetir uma palavra, uma oração. Só que tem algo que parece contraditório a isso aqui que ele está dizendo. Quando você vai lá, eu vou voltar aqui, mas quando você vai lá em Lucas, no capítulo 17, e ele fala da persistência na oração.
E é isso que eu quero que você entenda, para quando você orar, você ore confiante nele. Capítulo 18, melhor. Lucas 18. Versículo 1 em diante, ele diz assim: diz-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aqui, orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-lo, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, e ainda que tardio para com Ele? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Então, veja bem, quando você pega lá Jesus e diz assim: não usa de vãs repetições, fica repetindo a mesma coisa. E aqui ele está falando de uma mulher que todo dia um juiz pedir para julgar a causa dela, né? Aí depois Jesus diz assim: olha, se aquele juiz que era injusto, se ele atendeu aquela mulher porque ela ficava ali todo dia pedindo para ele julgar a causa, ele diz: não fará Deus justiça aos escolhidos que clamam dia e noite? Quando você lê isso aqui, parece que Jesus está dizendo o quê? Você dia e noite tem que estar lá repetindo. Só que lá ele está dizendo: não usei de vãs repetições. Voltando a Mateus, agora não ao capítulo 6, versículo 7, mas ao capítulo 7, versículo 7 em diante, que ele diz assim, falando sobre oração: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Aí diz: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra, ou pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Bom, vamos entender isso, vamos parar aqui. Então nós vemos aqui alguns textos que parece que está contraditório aquilo que Jesus disse: não usei de vãs repetições. Aí você pega lá ele dizendo para orar sem cessar, no caso da viúva, e pega um exemplo, conta uma parábola, dá um exemplo, que parece que eu tenho que estar sempre batendo na mesma pedra. Aqui ele diz: o que bate, a porta se abre. Então a pessoa pode dizer: não, então tem que estar lá insistindo até Deus me dar isso aqui. Vamos entender o que é vãs repetições. Vãs repetições, como eu já falei, é a gente ficar repetindo palavras ao mesmo tempo sem sentido. Agora, o que é bater para a porta se abrir ou ser constante na oração? Não é constante na mesma oração. Ele está ensinando que seja constante em orar, que seja constante em bater a porta de Deus em oração, todos os dias, todos os momentos, mas não com as mesmas palavras, repetindo a mesma coisa sem sentido. Não, ele está falando de vida de oração. Ele está nos dizendo: se a gente tiver uma vida de oração, se a gente tiver uma vida de comunhão com Deus, Deus vai atender as nossas petições, Deus vai atender Deus vai suprir nossas necessidades. Não é necessariamente eu todo dia chegar lá e ficar: Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo. Aí no outro dia a mesma coisa: Deus, eu quero isso aqui, Deus, eu quero isso aqui. Aí depois repito: não, Deus, eu quero isso aqui. Não é ser, vamos dizer assim,
Não é você ser constante e repetir a mesma oração, é você ser constante e orar. Quando você, todos os dias, você tem uma vida de oração, você ora, você busca a Deus, você está batendo a porta de Deus. E essa porta vai se abrir. Você pega, por exemplo, o exemplo do pai de João Batista. Ele casou com sua esposa, os dois eram novos. Aí ele percebeu, foi passando o tempo, percebeu que a esposa não engravidava. Ele orou, pediu a Deus o filho. E a Bíblia diz que ele continuou, Deus não deu filho a princípio, mas ele continuou servindo a Deus, aquele casal servindo a Deus e andando de uma maneira irrepreensível. E ele servia a Deus, orava todos os dias, tinha até aquele propósito, era sacerdote, ia oferecer os sacrifícios e entrava ali, orava, apresentava-se a Deus, mas não era fazendo a mesma oração, pedindo a mesma coisa, era constante em oração, constante em buscar a presença de Deus. E um dia o anjo apareceu e disse assim: olha, tua oração foi ouvida, sua mulher vai ser mãe. E nós vemos que ele não estava repetindo aquela oração, ele estava falando de uma oração que ele fez lá atrás para que a esposa engravidasse. Mas ele nem estava fazendo essa oração, ele estava repetindo essa oração toda hora. Ele continuava tendo uma vida de oração diante de Deus, mas ele não estava. E o que nos garante isso? A reação dele. Porque na hora que o anjo fala que ele vai ser pai, e ele diz assim: como minha esposa é velha, eu sou velho. Então significa que ele não orava mais para aquilo, até porque ele nem acreditava que Deus iria mais ouvir aquela oração que ele fez lá atrás, porque ele olhava para a condição da esposa. E o anjo até repreende isso por ele, que o anjo diz: eu assisto diante de Deus, eu estou falando algo, então você tem que acreditar. O anjo fica, até dá uma punição para ele, ele fica sem falar até o nascimento do filho, até um certo momento, um tempo. Então, o que nos ensina aqui? Que nós devemos ter vida constante de oração. Não é necessariamente estar repetindo as mesmas palavras, porque aí vai se tornar uma repetição vã. Quando é que minha oração se torna repetição vã? Quando eu estou sempre dizendo a mesma coisa e sem colocar ênfase naquilo, quer dizer, sem nem acreditar naquilo, nem dar bem atenção. E às vezes acontece, tem pessoas que aprenderam tanto uma forma de orar, que ela já entra orando daquele jeito todas as vezes, mas ela nem para ver o que ela está fazendo, ela nem para pensar o que eu estou dizendo aqui nessa oração. Ela está só repetindo o que ela aprendeu através do tempo na igreja, o que ela já acostumou falar, ela faz aquilo mecanicamente. Então se torna uma coisa vã. Porque todas as vezes que nós vamos orar, nós temos que entrar diante de Deus com o nosso coração cheio de confiança, cheio de adoração, cheio de louvor e cheio de fé ou cheio de esperança, que o que precisamos, vamos buscar em Deus e vamos conseguir. Então era isso que Jesus estava dizendo, para a gente ter uma vida de oração, nunca desistir, estar sempre batendo na porta de Deus em oração, mas não batendo com o mesmo assunto, com a mesma, vamos dizer que eu quero algo bem material, toda hora estou lá: Deus me dá isso, Deus me dá isso, Deus me dá isso. Não é dessa forma. Eu coloco diante de Deus, apresentar, e posso até apresentar mais de uma vez, estou orando, buscando a Deus, adorando a Deus, me envolvendo com Deus, aí eu lembro: Deus, aquele assunto assim, está diante de Ti, Pai, que o Senhor venha me abençoar. Até porque algumas bênçãos nós temos que entender que nem tudo que nós queremos Deus vai nos dar. Porque se Deus perceber que aquilo não vai ser bom para nós, Ele não vai nos dar. Que é o que Jesus falou ali: qual o pai que um filho pedindo um pão vai lhe dar uma pedra? Se aquilo que eu estou pedindo para Deus, aquilo pode ser uma pedra para me machucar, Deus não vai me dar. Sabe aquela coisa que a Bíblia diz, que há caminhos para o homem que são bons, mas que são caminhos de morte? Então quer dizer, às vezes é algo que a gente está achando que é bom, que a gente quer para a gente,
Mas Deus diz, isso não vai ser bom para você. Então Ele não vai dar, Ele vai dar o que é útil. Ele dá boas dádivas. Qual é a boa dádiva que Ele vai dar? Aquilo que vai acrescentar na minha vida, tanto espiritualmente, como vai trazer um bem-estar. Mas a pessoa está pedindo coisas que não convêm, coisas que Deus diz, se eu te der isso, vai ser um escorpião, vai te trazer dor. Deus nunca vai te dar algo para te causar dor, porque Ele é bom. Então Ele vai te dar algo que vai te beneficiar, que vai fazer crescer. E às vezes a pessoa está pedindo algo que vai causar dor, né? Vai causar dor, quer dizer, algo que ela às vezes acha, se empolga com aquilo, quer aquilo ali, e lá na frente aquilo vai causar dor. Mas Deus, como Pai bondoso, Ele vai dizer, não, isso aqui não, isso aqui não serve para você. Então Ele vai te abençoar naquilo que Ele vê, vai te dar aquilo que Ele vê que vai realmente te trazer, vai ser benéfico para você, vai te abençoar, vai te ajudar. Nós temos que estar atento a isso na nossa oração também. Aquilo que eu estou pedindo a Deus, por exemplo, vamos pegar a oração de Jesus: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele estava falando do sofrimento da cruz, né? E ele sabia que era possível para Deus. Para Deus é possível, todas as coisas são possíveis. Só que aí ele cai em si e ele diz, não, mas não é bom. Não é bom que eu evite a cruz, porque eu vim justamente para isso, para cumprir a vontade do Pai. Se eu não for na cruz, eu estou contrário à vontade dele. Então que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Às vezes é aquilo que nós vamos pedir a Deus em oração, e nós temos que ver, mas espera aí, está dentro da vontade de Deus? Por exemplo, o apóstolo Paulo, a oração do apóstolo Paulo, que Deus não respondeu. Ele se sentiu oprimido por uma situação que ele diz, um espinho na carne, não deixa bem claro o que é, e ele diz assim, que ele orou 3 vezes, e Deus disse assim, não vou retirar, a minha graça te basta. Então Deus percebeu, se eu fizer o que Ele quer, não vai ser bom para Ele, porque justamente aquilo ali, que a gente deixa, Paulo deixa bem claro que aquilo acontecia com ele, aquilo o afligia, justamente para quebrar a euforia dele e ele se sentir dependente de Deus, porque ele chega a dizer assim, Deus diz para ele assim, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Paulo depois diz assim, eu me glorio nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco é que eu estou forte. Quer dizer, quando ele estava cheio de si, se achando tal, ele diz, não estou forte, estou me achando. Forte é quando eu estou dependendo de Deus. Então quer dizer, tem coisas que nós olhamos, é bom que eu não passe por isso. É bom que Deus me dê isso. Mas será que é bom mesmo? Deus sabe se é ou não. E se Deus vê que aquilo vai ser prejudicial para você, Deus vai negar. Por exemplo, Deus tirou o povo de Israel do Egito. Deus tinha como levar aquele povo direto para a terra prometida e colocar eles lá. Aí Deus leva eles pelo deserto, lugar de necessidade, de provação, e depois Deus explica o porquê. Deus disse, eu levei para provar como estava o coração de vocês. E também Deus diz, eu não levei vocês direto, porque vocês iam ver as guerras e vocês iam retroceder. Então no deserto Deus preparou, era a melhor forma de preparar o povo. Então você veja bem, Deus poderia ter dado paz desde a hora que saiu do Egito. Não, Deus deu um bocado de problemas para aquele povo, que era justamente para aperfeiçoá-los, para que eles não viessem retroceder. Então nós temos que entender isso. Quando nós estamos orando a Deus, colocarmos diante de Deus e entender, Deus, se isso é bom para mim, que o Senhor me dê. Agora, se eu estiver apenas fascinado, mas o Senhor sabe que isso vai ser um escorpião para mim amanhã, não quero. Que seja, sabe que o Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, não a que eu quero.
Porque às vezes a minha vontade está no que eu acho que é bom, mas que não é bom para mim. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de Ló. Quando Ló escolheu as campinas do Jordão, que ele olhou, nossa, que lugar bonito, parece paraíso de Deus, eu vou para lá. Ele foi sem consultar a Deus. Aquilo foi mal para ele. Você vê que ele, na saída daquele lugar, ele perdeu a mulher, perdeu a esposa. Mas a Bíblia diz também que todos os dias que ele ficou ali, ele foi afligido. Parecia uma coisa boa, mas não foi. Talvez não, eu tenho certeza. Se ele tivesse orado antes a Deus, Deus, olha, me dá aquilo ali, Deus dizer, não, você não vai para lá. Você não vai. Por que você não vai? Porque não vai ser bom para você. Não vai ser bom. Você vai ser afligido lá. Então Deus viu. Lógico que ele foi sem orar, então foi por conta. Aconteceu o que aconteceu. Então nós temos que acordar nisso na nossa oração. Ser constante em oração. Constante não é estar repetindo a mesma oração. É constante em uma vida de oração. Orar todos os dias, buscar a presença de Deus, adorar a Deus. E uma coisa também, como eu oro, qual a maneira correta de orar? Às vezes nós, na nossa oração, nós deixamos coisas importantes de fora, na maneira de nós orar. E por que isso acontece? Porque nós já aprendemos, como cristão, o católico aprendeu a orar aquilo que está no papel, né? Que é a oração do Pai Nosso. E nós aprendemos que nós temos que fazer oração voluntária. Aqui a oração voluntária não, é oração, me fugiu agora a palavra, né? A nossa oração é exclusiva nossa, com nossas próprias palavras. Me fugiu agora a palavra que eu ia usar. Então nós aprendemos isso. Só que às vezes na nossa oração que nós fazemos com nossas próprias palavras, nós deixamos coisas importantes de lado na nossa oração. E quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele estava ensinando a gente a orar. Então, se nós quisermos fazer uma oração correta, nós temos que dar no momento que eu vou orar, eu dar uma olhada naquilo que está dentro daquele ensinamento de Jesus acerca de como orar. Às vezes a gente despreza muito o Pai Nosso porque vemos o católico orando, rezando, né? E a gente acha que não tem valor. Não, ali Jesus estava mostrando verdadeiramente. Vocês querem fazer uma oração correta? Vocês querem orar? Porque o discípulo chegou para Jesus e disse assim: ensina-nos a orar. E ele ensinou. Ele não disse que você tinha que repetir aquelas palavras sempre, mas ele deixou ali dentro ensinamentos para você fazer a sua oração. Por exemplo, oração do Pai Nosso. Como é que ela começa? Que ele está nos ensinando a orar. Adoração. Pai Nosso que estás nos céus. Isso é adoração. Declaro que ele é meu Pai e que ele está nos céus. Quer dizer, ele está acima de tudo, acima de todos. De tudo e de todos, né? Então, essa forma já se começa adorando. Agora eu quero orar isso aqui, mas eu não quero orar, vamos dizer assim, apenas letra que está no papel, mas eu posso começar dessa forma. Pai nosso que estás no céu, Deus, Tu és meu Pai, Tu és meu Senhor, Tu estás acima de tudo e de todos. Quer dizer, eu estou usando o Pai Nosso, a abertura dele, para entrar com a minha oração, com as minhas palavras. Isso é adoração. Submissão. Qual é a submissão? Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. O que é isso?
venha a nós. Isso aqui é submissão, submisso. Deus, que o teu reino, a tua glória se manifeste na nossa vida. E que não seja a minha vontade, seja a tua. Seja a tua. Que não seja, eu tenho pedidos, eu tenho coisas, eu posso até acrescentar, eu estou pedindo isso, estou pedindo aquilo, mas o Senhor sabe se isso é bom para mim ou não. Então que não seja feita a minha vontade, seja a tua que venha ser feita. E aí diz assim, aqui na terra como é feita no céu, quer dizer, é feito como que seja da maneira qual é. Submissão. Petição. Já viu que tem pessoas crentes que numa maneira de querer ser, sei lá, mas não sei se é melhor que o outro, ele diz assim, eu não peço nada a Deus, eu só adoro. Mas o Pai Nosso, Jesus estava me ensinando que na minha oração eu tenho que adorar, eu tenho que mostrar meu compromisso de me submeter a Deus, mas eu tenho também que pedir, colocar Ele no cotidiano do meu dia a dia. Como assim? Dá-nos o pão de cada dia. Me dá o pão de cada dia. Quer dizer, se você olhar, o pão representa o alimento, representa a necessidade, que é uma responsabilidade sua de trabalhar e conquistar, não é verdade? Mas que não faça isso sem Deus, sem reconhecer que vem de Deus, que Ele é o supridor. Então quer dizer, petição. Você está orando, Pai Nosso, só que você está orando também com as suas palavras. E você está fazendo uma oração perfeita. Outro, arrependimento pessoal. Perdoa as minhas ofensas, as minhas dívidas, os meus pecados. Perdoa, Deus, eu tenho errado, eu tenho falhado. Aí nisso aqui você pode fazer o que? Lembrar o que? Até se você cometeu algo, você lembrar, Deus, olha, naquele dia eu agi assim, agi dessa maneira, o Senhor me perdoa. Está te conduzindo. Ao mesmo tempo que tua oração está sendo a palavra que está procurando espontânea, mas está sendo dentro do Pai Nosso. Está seguindo uma sequência, sem perder a espontaneidade. Você fala, usar suas próprias palavras. Arrependimento, perdão aos outros. Perdoa os meus pecados como eu tenho perdoado. Aí você lembra que alguém te ofendeu, que alguém fez algo que deixou chateado. Nessa hora, Deus, o Senhor me perdoa como eu perdoo fulano. Estou perdoando ele agora. Estou perdoando aquela pessoa. Está tudo dentro, olha só. Como no Pai Nosso, você aprende a orar e fazer sua oração perfeita, com tudo certinho dentro. E fazendo sua oração espontânea. Então, por exemplo, vamos pegar a questão do católico, que ele reza o Pai Nosso, vamos dizer assim, literalmente. É errado ele fazer isso? Não. Desde que ele entenda o que ele está falando. Esteja comprometido com o que está se comprometendo com aquelas palavras. Só que a maioria, aí eu não posso julgar, mas a maioria reza por rezar, porque depois fala tudo aquilo e vai fazer totalmente diferente. Então aí é onde está o erro, e vira às vezes uma vã repetição. Mas se ele dissesse tudo aquilo literalmente, e entendesse, cumprisse, se colocasse, se sujeitasse. Outro, então nós temos perdão aos outros, intercessão contra o mal, livra-nos do mal, livra-nos do mal. Eu estou orando, estou pedindo a Deus, Deus me livra do mal. Aí eu estou orando e eu lembro, livra-me do mal. Tem isso aqui pode ser uma doença, Deus me livra desse perigo, me livra disso aqui, me livra disso aqui. Você pode colocar nas tuas palavras de uma forma espontânea, lembrando, porque seguindo o Pai Nosso, você vai colocando dentro disso, nas tuas palavras, você vai colocando suas palavras espontâneas. Deus, me livra disso, me livra daquilo. Vamos dizer que você está enfrentando um problema, me livra disso aqui, Deus, dessa doença, dessa enfermidade, ou de qualquer outro mal. Livra-me do mal, intercessão contra o mal. E ele termina com: teu é o poder, a honra e a glória. Novamente você volta aqui, a adoração. Deus, teu é o poder, todo poder está com o Senhor. O Senhor é o meu Pai, eu sei que eu estou seguro. Tudo que eu te pedi, tudo que eu coloquei diante do Senhor, o Senhor tem todo o poder para me livrar.
para me abençoar, para suprir minha necessidade. Pronto, você fechou a sua oração perfeitamente. E quantas às vezes a gente, na nossa oração que nós fazemos com nossas próprias palavras espontâneas, nós esquecemos um bocado de coisa que está dentro desse ensinamento que Jesus está ensinando como orar. Porque nós às vezes desprezamos o Pai Nosso, porque achamos que é uma coisa religiosa e não é bíblica. Amém, Jesus? Então, se a gente entender isso aqui, a gente vai buscar, e a gente busca dentro do Pai Nosso, a gente busca pela família, a gente busca pela cura, a gente busca pelo livramento, a gente busca por um coração transformado, submisso a Deus, à vontade de Deus, a gente busca perdão dos nossos pecados, e a gente também perdoa aqueles que nos ofendem. Enfim, você faz uma oração completamente perfeita. Amém, Jesus? Essa é a palavra que eu tinha hoje, espero que tenha te ajudado.